Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 56 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o seu Virtual News desta sexta-feira. Sexta-feira sextou, né? Que maravilha, dia 11 de novembro de 2022. Um bom dia para você que faz aniversário neste dia, né? Para você que nasceu no dia 11, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. E para quem faz aniversário dia 12, no sábado, dia 13, no domingo, também já fica aqui os parabéns, né? Já fica aqui tudo de bom para vocês também, Deus abençoando a vida de todos. 11, 12 e 13. Sextou para muitos, para alguns ainda não, mas para muitos já sextou. E vamos começar esse Virtual News dando um bom dia. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, Legislativo e Judiciário. E para você, um bom dia especial que faz parte do quarto poder, o mais importante, a sociedade organizada. Bom dia, Juliana Souza. Bom dia, Maria Clara. Nós começamos o Virtual Bom News dia, hoje. Márcio Chaves. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todos os espectadores do Virtual News. Mais uma vez aqui. Demorei, né, pra vir, né? Demorou. Dessa vez demorei. Um mês certinho? Um mês certinho? Certinho? Mas, Tá. A agenda tá cheia, mas o dia a gente só faz tem questão de 24 horas, prestigiar. Juliana, só 24 horas. Eu precisava de um de 48. Perfeito, Ju. Vamos falar de cultura, vamos falar um pouquinho das notícias do dia. Bora. Vamos falar dessa questão da cidade criativa, né? Como a cidade criativa tá andando muito bem. Vamos às matérias desta manhã de sexta-feira. O meu microfone? Vamos para a matéria da manhã da sexta-feira. Vamos acompanhar o que tem de novidade nesta sexta-feira. Principais notícias desse dia 11 de novembro de 2022. PEC da transição deve ser apresentada até hoje. O relator do orçamento de 2022, o senador Marcelo Castro, do MDB, informou ontem que a PEC da transição deve ser apresentada até esta sexta-feira. Ele se reuniu com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, com representantes da equipe de transição e com lideranças partidárias para tratar do assunto. Principal aposta do governo federal eleito para conseguir manter em 2023 os atuais R$ 600 pagos pelo Auxílio Brasil, a chamada proposta de emenda constitucional, a PEC da transição, que vai inspecionalizar o teto de gastos do valor total do auxílio e abrir espaço na lei orçamentária, irá iniciar sua tramitação no Senado. Ela tem que tramitar no Senado e na Câmara. Bom, só essa questão dos gastos, pra vocês verem como é que é uma coisa muito sensível, já afetou o mercado. O dólar já subiu. Então, essa questão da transição está sendo levada com muita cautela, porque o mercado já está sinalizando. Então, está difícil para manter os 600 e para não estourar o teto de gastos do governo. Quer dizer, é uma matéria difícil. O Senado agora tem toda uma dificuldade para o orçamento ser votado, e isso tem que ser apresentado. Juliana, tá, como diria o belo e bom ditado, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Por aí. Acho que agora a gente tem uma perspectiva de muito diálogo, né? De abertura de diálogo, mas muita resistência também. E aí eu acho que uma das questões que eu tenho acompanhado da PEC da transição, do processo de transição de governo, muito mais do federal do que o estadual. E eu acho que a gente precisa abrir um parênteses aqui para começar a acompanhar o processo de transição estadual, porque ele interfere diretamente na relação que a gente tem com o governo do Estado de São Paulo. Mas essa questão da transição nacional, do governo nacional, a luta é para garantir, né, o auxílio, mas tem outras questões também que estão envolvidas nesse processo da transição e que precisam ser olhadas. E aí está se formando um grande time
para cuidar disso, mas precisa ser feito com urgência, porque o ano legislativo está acabando. Tem que aprovar o orçamento, e aí tem que fazer esse adendo dentro do orçamento. Tudo isso tem 2 casas para tramitar. Se tiver alguma questão, houver algum veto do presidente, tem que voltar para o Congresso. Então, tudo tem que ser muito acompanhado e a toque de caixa. Porque você tocou bem, nós temos uma questão também de transição do governo do Estado, né, afinal de contas, o PSDB, o governo do PSDB, Rodrigo Garcia, está deixando o governo, e Tarcísio está assumindo o governo agora a partir de 1º de janeiro. E a gente não está ouvindo tanta coisa nessa questão da transição, talvez porque acabou que no segundo turno houve um apoio do Garcia e tudo mais, acabou se alinhando alguma coisa. Mas essa transição, você falou bem, a gente precisa dar uma olhada nisso. E os orçamentos, tanto da federação, quanto do estado, quanto do município, têm que ser aprovados agora, até o final do ano. E está chegando já. Nós geralmente são nas últimas semanas, né? Nós temos pouco mais, temos 39 dias, 40 dias para isso. Né? Então precisa ser votado a peça orçamentária. Eu recordo aqui que uma vez, na gestão Clermont Silveira Castor, o orçamento foi colocado, foi judicializado e a peça orçamentária foi suspensa. Não podia se aplicar a peça orçamentária que foi sendo aprovada. Teve que se aplicar a peça do ano anterior. É uma dificuldade muito grande. E aí, toda alteração tem que ser feita uma publicação, e na época era publicação em jornal ainda, que tinha que ser feita. Então ele trabalhou, eu não sei se foi 2006, se trabalhou com o orçamento de 2005, não recordo agora, mas por uma ação, né, que judicializaram, aí houve a interrupção da execução do orçamento, e começou. Isso criou, né, uma situação bem complexa na administração e dificultando muito os trabalhos. Agora você imagina isso no federal. Então, por isso, essa peça orçamentária é tão difícil. E a reação do mercado referente ao que pode e não pode ser feito, o que o mercado entende como segurança ou não segurança, o investimento, as pessoas que acabam investindo se preocupam. Lembrando que o globo, o mundo está vivendo uma recessão, né? Está vivendo um momento difícil. Os Estados Unidos está com a inflação subindo, a taxa Selic dos Estados Unidos está alta. Então, os investidores observam com mais segurança onde é que vão aplicar, onde é que vão ficar aí os seus investimentos, né? O capital que especula, o capital que circula o mundo. Então é um momento muito delicado, não, Juliana? Eu acho também, principalmente quando a gente para pensar que foram feitas diversas promessas por todos os candidatos aí no processo eleitoral e que agora elas precisam se concretizar. E uma das primeiras coisas que eu observei era, de fato, a questão do Auxílio Brasil, que não estava previsto no orçamento. A manutenção do valor de 600. Por isso que essa PEC da transição começou a ser trabalhada, porque entendeu-se que como é que você garante aquele recurso logo no começo do ano, passando o bastão de governo, sem isso estar previsto. Então, um lado dizia que tinha previsão, o outro lado dizia que não, e ficou comprovado que não tinha. Então, é bem complicada, existe um toma lá da cá, né? Toda uma articulação política para que as coisas aconteçam. Estava lendo aqui agora, rapidamente, já sabe-se que a base aliada do atual presidente tem uma resistência muito grande, não quer que aprove, e isso vai engessar o começo do próximo governo. Então é acompanhar, vamos ver como vai ser aí a diplomacia para conseguir aprovar essa PEC, que não é só a questão do Auxílio Brasil, tem outras questões também vinculadas, uma delas é até do meu lado aqui, né, puxando para mim, para o meu conhecimento, a questão da Lei Aldir Blanc II, que já se estuda colocar o recurso no orçamento também de 2023, já para poder realmente fazer. Esse ano teve? Não, o que aconteceu? As leis foram aprovadas, Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. Paulo Gustavo seria para 2022 e Lei Aldir Blanc II de 2023 até 2027. Que se constitui como uma política de apoio contínua, né? Permanente. Permanente não, porque contínua por 5 anos, até restabelecer toda a questão de apoios para a cultura, enfim, toda a política pública de cultura que foi desmontada na atual gestão. E aí o que acontece? O governo federal fez uma MP e brecou todo o processo, porque eles prorrogavam o prazo para a execução das leis, mas eles não deixavam muito claro
e não obedeciam o rigor dessas leis, que era a obrigatoriedade dos repasses. Então, se você tem uma lei que estava previsto um valor de 3 bilhões e 800, que é a Lei Paulo Gustavo, que é de incentivo ao audiovisual, o incentivo principal é o audiovisual, mas também tem as outras áreas de cultura. Se eles aprovassem a MP tal como está, né, passasse pelo Congresso e aprovasse, o governo não tinha obrigatoriedade de passar o total desses recursos. Ele poderia passar R$1 se ele quisesse. Porque o texto dizia, fica autorizado até tantos bilhões de reais. Mudava-se a característica da lei. Ele deu o máximo, não deu o mínimo. Isso, aí a resistência foi muito grande por conta dos parlamentares. Houve o processo eleitoral, então ninguém mexeu com isso, porque precisava primeiro se garantir quem fica no parlamento. Aí agora, os principais candidatos, né, os principais deputados que criaram as leis e que conseguiram a reeleição, puxaram de novo o assunto, falaram, não, agora a gente precisa derrubar isso. E aí o STF, a ministra Carmen Lúcia, derrubou a MP. E agora há toda uma articulação dentro da estrutura do Congresso para entender como vai ser a aplicação das duas leis, já que não tem mais tempo de execução ainda neste ano, né? A gente está a meados de novembro, geralmente o exercício financeiro, meados de dezembro, você já encerra. Então, os governos já estão. Tecnicamente é inviável você tocar essa lei agora, mas você precisa fazer uma nova MP dizendo, olha, ano que vem pode fazer. Tem previsão orçamentária. Olha, vai ser obrigatório. Porque tem que obedecer o rigor da lei. A grande falha do governo foi essa. E essa discussão está tão acirrada, porque o Lira já se colocou como possível novo presidente ali na Câmara. Está toda uma situação com o Senado também. Quer dizer, há uma discussão, o PT não pode salientar que tem candidato, pode atrapalhar na situação. O presidente eleito já disse que não terá candidato. Quer dizer, tem toda uma discussão para que se aprove. E eu ainda comentei aqui, porque houve uma alteração também, tanto no Senado quanto na Câmara. E quem vai entrar no ano que vem, já vai entrar já querendo discutir as situações, né? Já vai entrar com a corda toda para exercer o seu mandato. E já é uma nova articulação. Muitos que estão agora vão estar o ano que vem. E aí tem uma nova articulação. E tem um detalhe importante, o parlamento só muda em março. Então tem toda uma... A gestão ainda continua até março, né? Os novos parlamentares assumem em março. Então, o começo do novo governo, já pega ainda esse Congresso tal como está. Mas já sem a questão orçamentária, que tem que ser votada esse ano. Precisa resolver agora. Ele pode até passar o ano que vem. Acho que precisa, coisas, né? Realmente, apostar no diálogo como uma forma de fazer com que o país continue. Qualquer questão que for fazer, qualquer votação que coloque em risco a segurança das pessoas, o apoio, né, principalmente às camadas mais pobres da sociedade, eu me refiro ao Auxílio Brasil, porque a gente sabe que muitas pessoas precisam muito desses recursos. Qualquer coisa que vá ao contrário disso é até cruel, sabe, Márcio? Então, acho que né? Precisa aí ter um entendimento. Olha, processo eleitoral acabou. Não existe mais palanque. Foi definido os vencedores, a democracia existe e foi exercida. Quer queira, quer não, e quer você apoie, tenha apoiado um candidato X ou Y. O processo democrático está estabelecido. Eu acho que isso traz para a gente um pouquinho de fôlego de entender. Não, a vontade da população foi exercida. É claro que a gente tem um processo de país hoje polarizado. Sim. Dividido, rachado no meio. Então, como você traz essas pessoas de volta para dialogar e entender que o que vale não é só quem está na gestão, é a gente que também faz o processo andar, o país andar. São essa reunião de forças que vão fazer isso acontecer. Porque senão o governo só vai funcionar para metade que votou nele. Na verdade, o governo é para todo mundo. É para todo mundo. E ele tem que observar que metade
não estava satisfeito, não entendeu se era a melhor opção. Exatamente, a gente e precisa... que ele vai trabalhar, tem que trabalhar para todos, né? Tem que achar o precisa meio achar termo o ponto aí, de né? equilíbrio aí Tem que para achar o meio trazer, termo. não é trazer as pessoas para a questão política, né, para a crença política, atender mas atender a todos da maioria, de forma imparcial. o país crescer para todos, né? Essa. Vamos para a segunda matéria desta manhã de sexta-feira. A Shell e a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, firmaram uma parceria. O objetivo é o desenvolvimento do agave, cultivar típico do sertão brasileiro, como uma nova fonte de biomassa. Há planos também de construção da planta piloto de processamento e refino a serem instaladas na Bahia para a produção de biocombustível. O programa denominado BRAVE, Brazilian Agave Development, é isso, Maria Clara? É isso, né? Receberá um investimento de 30 milhões de reais, segundo a companhia. O potencial produtivo do agave se assemelha ao encontrado na cana-de-açúcar, cultivado em outras regiões do Brasil. O objetivo é tornar o agave mais uma fonte eficiente e produtiva capaz de capturar e armazenar grandes quantidades de carbono. O desenvolvimento da Brave contempla soluções biológicas para a melhoria da produtividade, adaptabilidade e resistência do agave, assim como a criação pela primeira vez no mundo, segundo a Shell, de equipamentos para plantio e colheita deste cultivar. Nordeste é uma planta do Nordeste, e aí eu observo o desenvolvimento disso como sendo, eu já vejo lá uma grande produção no Nordeste, um avanço muito grande no Nordeste. Você vê uma mundial Shell fazendo uma parceria com a Unicamp. A gente fala de tecnologia, ciência, pesquisa, tá aí. Isso é espetacular, né? Parabéns. Não, tá aí e assim, como esse país tem fontes inesgotáveis de recursos para poder manter a sua subsistência. E o nome disso aí, Márcio, é sustentabilidade. É pensar fora da caixa e ver quais são as possibilidades de gerar energia limpa, de ter um combustível que diminua a emissão de poluentes, de você aproveitar o país inteiro e o que cada região pode te propor, né, para você ter novas formas de fazer essa questão da criatividade, da tecnologia, de como você aproveita o material natural para poder você tirar algo que vá fazer com que a sociedade tenha uma melhoria. Isso é só no Brasil que eu acho que tem essas coisas, essa diversidade, essa biodiversidade capaz de gerar tantas fontes de energia, de sustentabilidade. Essa parceria é muito importante, né? Porque é você apostar na pesquisa, na formação acadêmica, entender o quanto é valioso o processo formativo das universidades brasileiras e o quanto elas estão aí no top of mind da pesquisa no mundo. Não é só no Brasil. Então, acho que a gente tem aí uma multinacional vendo essa questão do biocombustível, né? Sim. E Maravilha. a gente já deu grandes exemplos disso, né? Eu não conhecia a planta, até fiquei observando um pouco mais, e essa questão do açúcar, do potencial que ela tem. Tá aí, uma possibilidade muito grande que as mentes brilhantes sigam em frente, Deus ajude, e logo, logo tem essa possibilidade de... E que vai ser muito bom para o Nordeste, né? Como Sim. fonte produtora, né, da planta. Nativa, acho que, uma coisa acho que vai ser bacana mesmo. próspero. Vamos à próxima matéria desta manhã. Sexta-feira, vamos lá? Ah, sim. O ator Roberto Guimarães, de 84 anos, morreu ontem no Rio de Janeiro. O artista, conhecido por viver o personagem Sargento Pincel no programa Os Trapalhões da TV Globo, estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul, onde lutava contra um câncer há alguns anos. Nas redes sociais, a família fez uma postagem no feed e nos stories do Instagram do ator. Apenas momentos felizes é como ele gostaria de ser lembrado. Então, algumas fotos da última viagem que ele fez com a família. Descanse em paz, melhor pai, marido, avô, irmão e amigo do mundo. Te amamos para sempre. Aos fãs, obrigada por tanto carinho. Ele sempre amou vocês. Escreveram na legenda. A foto dele é ele com um pincel na mão e a careca que ficou marca registrada, né? Um dos ícones da TV, sempre trabalhando naquela condição do escada, né? Em dar suporte
os grandes humoristas, né? Dar suporte ali nos Trapalhões, dar suporte nas cenas, nos filmes. Onde ele estivesse trabalhando, ele fazia essa questão de escada muito bem, né? Sim, e o Roberto tinha uma qualidade que era cativar a gente sendo o personagem ranzinza, né? Sendo aquela coisa bruta, sem paciência, né? Como quando ele fazia o Sargento Pincel era muito isso, né? Essa coisa da urgência, da força né? De cobrar ali os trapalhões que estavam, os recrutas que estavam ali na sketch, mas ele fazia essa função muito bem, né? E trabalhou muito tempo, né? Na TV. A gente teve uma semana difícil de perdas, né, Márcio? A história Gal dele Costa, na TV, Rolando Boldrin. A gente foi passou uma semana difícil. Mas é isso, né? O que fica das pessoas e de artistas como esse é o legado, é a memória, é o cativar. E o Roberto tem um lugar especial aí nas memórias, né, de cada um de nós por esses trabalhos tão bonitos que ele fez junto com os Trapalhões. Que tem dentro da comédia, o Escada, ele é também assim, fundamental. Porque senão você não joga o protagonismo do personagem principal né? Ele levanta para o outro cortar, assim. E eles faziam isso muito bem. Eles jogavam muito bem. E o retorno dele tem que ser muito exímio, né? Ele é o que vai dar o tom para o protagonista fazer a piada correta, para a coisa acontecer, para fazer realmente os dois lados, né? Então é espetacular o trabalho do Escada e muitas pessoas acabam não vislumbrando, né? E não percebem que a importância daquele ator na cena é fundamental. Fundamental. Se não fosse um personagem tão bem construído quanto o Sargento Pincel, a gente não veria o quanto era e é hilariante a relação dos recrutas com ele, né? Aquele jeito ali, né? O cara que o pessoal zoa, brinca, que atrapalha, o cara que é durão, que pega, tem hora que leva vantagem e na maioria das vezes acaba perdendo. Quer dizer, tem toda essa situação e a experiência de um ator como esse e o legado que deixa, e principalmente, né, uma geração que começou lá no início da TV no país, né, que veio trilhando esse caminho, abrindo esse espaço para que hoje nós estivéssemos aqui na internet falando a respeito disso. Então gratidão e reconhecimento do trabalho para esses que vieram abrindo o caminho aí para a nossa geração e todas as outras gerações que estão por vir e vão colher esses frutos. Com certeza. Já estão colhendo. Com certeza. Vamos mais uma matéria desta manhã, sexta-feira. É triste de sexta, perdemos aí. Bom, vamos falar de atração. Circo é atração no Jardim Botânico de Santos no domingo. Tem atração especial neste domingo, dia 13, no Jardim Botânico Chico Mendes, na Zona Noroeste, em Santos, com a apresentação do espetáculo Circo Família Bordalo, a partir das 15 horas. O espetáculo, que faz parte do projeto Circo no é inspirado na história e memória do Circo Família, onde os saberes populares são repassados entre as gerações, focando em relações familiares que passam por diálogos, troca e escuta. Na história, uma mãe, uma madrasta, uma adolescente e uma criança criam as cenas familiares e, através do riso e das habilidades circenses, os artistas entregam ao público as fragilidades e contratempos da rotina familiar. O projeto Circo no Jardim propõe a ocupação do Jardim Botânico com apresentações de circo voltadas para toda a família durante os domingos. O objetivo é levar entretenimento e acesso aos bens culturais e serviços à população, além de estimular as apresentações circenses de rua. O Jardim Botânico Chico Mendes fica na rua João Facaroli, sem número, no Bom Retiro. A classificação é livre e a entrada é gratuita. Tá lá, Chico Mendes, Jardim Botânico Chico Mendes. O circo no parque, né? Maravilha. E esse trabalho em especial, assim, o trabalho da Bordalo Produções Culturais é muito forte em Santos. Elas estiveram aqui em Cubatão, na Tenda Cultural em Cena Brasil. A fotinho dali é até dessa apresentação. E é uma família, assim, que se dedica a pesquisar a linguagem do circo. A Juliana Bordalo, amiga nossa aqui da cidade, é uma produtora que excursiona por várias áreas, mas o principal trabalho dela é no circo. E aí toda a família se envolve. Né? É o filho, é a irmã, é a mãe. É muito bonito de ver.
Assim, como as pessoas se encontram o que querem fazer na arte e vão lá e vão produzir. E aí é muito bonito a magia do circo. Das atividades, porque não é o circo acrobático, não é o circo de Soleil, é essa relação do circo família, das esquetes, da palhaçada, do malabares, aqueles que pequenas, acabam fazendo tudo, das pequenas acrobacias, mas que está naquele lugar afetuoso de você dizer, vai lá, vai, agora é a sua vez. E acontecer. E você vê que tem um lugar de afeto. É um trabalho muito afetuoso. As meninas vão estar agora na próxima versão da Tenda também, só não lembro agora o nome do espetáculo. Mas, é assim, Santos tem uma produção muito forte na área de circo. Muito forte. Tive a oportunidade de trabalhar também com uma outra trupe de lá. E é muito bonito quando você olha para a plateia, o olhar das crianças, o olhar das mães, o olhar dos pais. Todo mundo se envolve. Porque é leve, é divertido, é empolgante, porque dependendo da cena que está acontecendo ali, você fica pensando, nossa, será que vai cair? Será que é isso? Lembra a gente esse lugar de ir ao circo e assistir e contemplar o que acontece no picadeiro. E é uma iniciativa muito bonita essa, de ocupar o Jardim Botânico, ou seja, é a arte na rua, ocupando espaço, levando entretenimento, se apropriando da natureza, né, que o espaço oferece para a cultura acontecer. Tá tudo certo, tá tudo lindo. Maravilha, é isso. E para o fim de semana a dica, aí no domingo você tem a possibilidade lá no Jardim Botânico, a entrada é franca, né? Tá gratuito para você acompanhar. Programa de família, né? Programa de família, feito por família. Programa de família. Muito bacana. Vamos a mais uma matéria de hoje. Vamos falar também sobre o que está acontecendo. Tem mais coisas acontecendo no final de semana, né? Tem a Feira Geek, é isso? Tem. Com Caceta e Planeta, Beckman e a turma da Mônica. Santos Creativa Festival Geek 2022 chega à 4ª edição. Após 3 anos de espera, a Santos Creativa Festival Geek volta a partir desta sexta-feira com mais de 150 atrações, reforçando a marca do maior evento gratuito da cultura pop do país. As novidades não param de chegar e nas últimas horas foi confirmada a presença do ator americano Paul Zalon, mais conhecido pelo programa de TV Mundo de Beckman. A turma da Mônica também marcará presença seguindo a tradição das outras edições. Na sexta-feira, a partir das 18 horas, os arcos do Valongo, na rua Comendador Neto, se abrem para receber o público que já poderá curtir a feira de produtos geeks e a praça de alimentação. Às 19 horas será realizada a cerimônia de abertura do evento e às 19h30 a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos sobe ao palco para o concerto Clássicos Geek. Deve ser uma maravilha, hein? Sob a regência do maestro Luiz Gustavo Petri, os músicos vão executar canções que vivem na memória afetiva das diversas gerações, como as trilhas sonoras do filme Superman, Star Wars, Game of Thrones, Piratas do Caribe, ET, Indiana Jones e outros. Na sequência, às 20h45, a turma do Cacete Planeta será homenageada com as participações dos humoristas Hélio de la Penha, Cláudio Mansell, Beto Silva e Marcelo Madureira. A atriz Maria Paula e a cineasta Júlia Berssman, filha do saudoso Bussunda, também vão participar do momento de celebração às suas trajetórias. Bacana. Então tá aí, ó, homenagem ao Bussunda, reconhecimento do Gui, orquestra subindo ao palco, toda uma preparação ali no Valongo, que já se tornou um lugar de eventos, né? Nós tivemos uma feira gastronômica um tempo atrás, e agora de novo, né? A culinária do mundo ali, e agora o evento Geek, a 4ª edição. Santos vem se consolidando nessa formatação, não, Juliana? Sim, é um trabalho incansável, não só da equipe da Secretaria de Cultura de lá, mas também do turismo, do próprio governo, de entender a cidade como que é um grande polo turístico, um grande polo cultural, e entender essas potencialidades. E trabalhar a afetividade no centro histórico, né? Trazendo então, esses locais, né, que tem centro, né? A Casa de Frontaria Ajulejada, os Arcos do Valongo, todos esses locais que antes pareciam galpões abandonados, hoje a cultura está lá inserida diretamente, seja numa feira criativa, como teve o evento das cidades criativas da Unesco, agora com o Festival Geek, e esse festival é o xodó do secretário Rafael Leal, amigo, querido,
que tem, eu acho que entenderam a forma como você pode atrair o público para diferentes manifestações e dialogar com a criançada, com o jovem. Você vê que Turma da Mônica, Cacete e Planeta, Turma da Mônica, orquestra. Cacete e Planeta, com orquestra maravilhosa, que é a Orquestra Sinfônica de Santos. Tem esse lugar de que a cultura, dessa intersecção das diversas formas de fazer cultura, né? E de entender o movimento. Eu estava vendo até a chamadinha agora de manhã na TV e tinha os cosplayers, né? Sim. Tava lá a Mulher Maravilha, a Bela, e o quanto eles se entregam para montar o personagem. É um figurino muito bem feito, é uma pesquisa de corporal. Muito então são próximo, artistas, são artistas mesmo que dialogam nesse universo do geek. E aí você tem os dubladores, que são muito famosos por fazerem a dublagem das animações. Isso fica no lugar afetivo de quem assiste. Então, todos esses eventos acontecem de vir os dubladores também, para poder falar das experiências, para trocar, para assinar autógrafo. Porque é uma São comunidade vozes, muito né? forte. Você imagina a voz E de aqui em Thor, Cubatão, aqui aqui em Cubatão, a gente começou também a entender, e aí já teve 2, 3 edições da Semana Geek também, que foram na Estação das Artes. Então, acho que assim, tem espaço para todo mundo, tem ação acontecendo, e a gente precisa aproximar essas diversas culturas, porque é muito legal. E assim, Bacana. além de ser um programa completamente família, aí você vai visitar, você tem ali a gastronomia perto, aí tem uma atração cultural, aí você tem os estandes para você visitar e fazer a compra dos produtos que você quer. Então, tudo isso, o nome disso é economia criativa. É você apostar nisso, que isso é potente e ajuda a cidade, aos setores culturais a dialogar melhor com a sociedade. É muito bacana. Lembrando que me chama a atenção a questão da participação da orquestra. Eu sempre falo isso, né? Porque a música clássica ela é espetacular. Só que o público não busca a música clássica como sendo a primeira. Mas é o momento de uma orquestra executar uma trilha sonora que é algo de uma orquestra, que é algo que nasce das pessoas que são fruto da música clássica, né? A orquestra é isso. Então, quando você fala, não gosto de ouvir uma música clássica. Quando você vai ouvir uma trilha sonora, é uma orquestra que está ali fazendo tudo aquilo. Exatamente. É o maestro que fez tudo aquilo. Exatamente. Existe todo um corpo musical que produziu aquilo. Não é simples assim, né? As grandes trilhas, se você for ouvir a trilha de um filme, ela tem a duração do filme. Ela é desenvolvida de uma forma espetacular. E aí você vê uma orquestra subindo ao palco, desenvolver essas peças, e de repente colocar outros clássicos também, isso é espetacular. É a oportunidade de você trazer ao gosto popular e mostrar a opção do clássico também, né? Que é espetacular. Eu entendo que não foge, né? São a mesma coisa, mas para que a pessoa possa ouvir, ter a oportunidade de ouvir uma boa música também. Você foi perfeito agora nessa exposição. Porque a gente tá assistindo o filme e aí você tem até noção, é uma música instrumental, uma trilha tensa, uma trilha festiva e tal. Que legal que essa música impactou. Imagina, a trilha do Star Wars. Foi tudo gravado num estúdio, mas com orquestra trocando, um maestro que foi lá e redigiu todas as letras, partituras, notas, pensando na história do filme. Então isso é mágico, e poder você ver reproduzido isso por uma orquestra da tua cidade. Não vamos longe não, Banda Marcial de Cubatão, muitas vezes faz as aberturas do festival lá em Santos, de cinema, tocando as músicas dos principais filmes. Para o pessoal poder perceber a importância da trilha sonora, ela que dá emoção na cena. Baixa o volume quando você estiver assistindo um filme. Aí você fala, mas tá faltando, claro que tá faltando. Você pode até colocar a legenda para você ler, mas se você não tiver a música que vai te trazer, te levar para a emoção daquela cena, você vai perceber que falta algo. Então a importância da música como sendo condutor das emoções. É ela que vai preparar você para aquela cena, ela que vai trazer você para aquela cena. E é fundamental. Então, parabéns. Daí o Universo Geek começando hoje, né? E aproveitar o feriadão, né? Feriadão. Aproveitar o feriadão para prestigiar uma atividade como essa para toda a família. Eu até vou lá também. Aproveitar a folga na segunda-feira. Maria Clara, encerramos? Quais são as dicas? Tem mais uma? Maravilha. Eita, vamos lá. Vamos ver o que é. É cultural? Não.
Não? Sim, é um comunicado. A Companhia Municipal de Trânsito informa sobre a interdição total da Avenida Jorge Peralta, no Jardim Casqueiro, a partir dessa sexta-feira, dia 11 às 8 horas, para o tráfego de veículos. O bloqueio será na pista sentido Iracaraguatá, no trecho entre a Rua Maria Graziella e a Avenida Beira-Mar, e terá duração de 10 dias. Segundo a CMT, a via estará sinalizada e os motoristas serão orientados a utilizarem rotas alternativas pelas ruas Maria Graziella e Avenida Brasil e Beira-Mar. O transporte coletivo também será desviado para essas vias alternativas. O motivo do bloqueio são as obras de pavimentação no local. Então está aí, Joaquim Jorge Peralta sendo interditada e o fluxo então vai ser desviado. Tem essa informação aí para durante 10 dias. Lembrando que a Rua São Paulo, também aqui no centro, está interditada, e o acesso à Rua São José somente pela Joaquim Miguel Couto, e a saída também sentido bairro Centro é feito pela Armando Salles de Oliveira. Então, toda uma situação já de alteração devido às obras que devem durar 30 dias a interdição aqui e 10 dias na Joaquim Jorge Peralta. Vamos voltar para as dicas aí do fim de semana. O que nós temos de dica do fim de semana? Eu estou curtindo aquela minissérie Manifeste, né? Que é série, né? Manifeste. Na Netflix, né? Muito bom, leva você a pensar muitas coisas e muito dinâmica, né? Algo que eu estou observando nas séries agora, as coisas não levam, o enredo não estica muito não, né? Vai sendo rápido e vai te prendendo ainda mais, né? Eles finalizam alguma coisa, começam outra, mas é sempre muito rápido, né? Para você poder abrir o próximo capítulo. Sim, é para te prender ali, né? É um e quando você senta para assistir série, pega o balde da pipoca, põe o refrigerante do lado, ou o suco, né? O sanduíche natural, e fica ali, ó. O dia inteiro. Queria muito poder ter um dia inteiro para assistir série, mas não tá rolando. Eu sou de maratonar, né? Então, olha aquelas séries que tem maior número de episódios, primeira temporada, segunda temporada. Opa, essa aqui eu vou. Aí eu começo a maratonar. Então, é o que você falou. Você assiste a série ali e muitas vezes você perde até o sono que você vai assistindo. Quando você vê, tá de madrugada já. Você fala, opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Né? Então, quem quiser assistir, uma série muito boa, Manifeste. Né? Conta a história de um avião que desapareceu no voo, teve uma turbulência de poucos minutos e na verdade quando aterrissou já tinha se passado uns 5 anos. Então é interessante, muito bom. E aí as pessoas vão retomar suas vidas mediante todo um enredo aí. Maria Clara, quais são as dicas? Maria Clara tá meio rouca hoje, né? Vocês falaram de trilha sonora e tudo mais. Eu tava pensando aqui, a minha forma de estudar é ouvindo trilhas sonoras de filmes, né? Eu tenho uma playlist inteira, cheia das trilhas sonoras. Eu escuto, eu já vou lá, procuro quem é o autor, né? Daquelas peças e tudo mais, e já vou colocando todas elas. Então, é uma das formas que eu mais gosto de relaxar. E aí, às vezes, você se diverte também, né? Escutando aquela música, lembrando daquele filme. E ainda nessa parte de orquestra, tem um filme turco muito lindo na Netflix que se chama O Violino do Meu Pai. É uma menina que ela foi criada com o pai na rua, tocando para as pessoas, né? O violino ali. E ela tem um tio que é um violinista profissional, aclamadíssimo no mundo inteiro. Ela acaba ficando órfã e o filme retrata a aproximação dessa sobrinha e desse tio, né? Um tio todo chique, assim, né? Pomposo, que estudou nas melhores universidades, né? E a criança que aprendeu na rua junto com o pai. E aí temos também Depois do Universo, né? O novo filme da Netflix. E temos todos os episódios já há algum tempo disponíveis de A Casa do Dragão, né? The House of Dragon, na HBO. E Wakanda, nos cinemas. Não assisti A Casa do Dragão e não assisti Game of Thrones. Wakanda, né? Sim. Quem será a nova Pantera Negra? Maria Clara já tem. É o assunto do novo já soltou vários né? spoilers aí, né? É o assunto ainda do novo bem intervalo, que eu tô me desviando de todos eles, assim, viu? Ainda não fui atingida por nenhum spoiler, graças a Deus. O povo fala muita coisa. Também não vou falar aqui o que o povo fala, que vai que é mentira. Né? Então eu quero ter a delícia de sentar no cinema e assistir
mais uma produção da Marvel que é impressionante, né? E qualquer dia eu vou trazer tá para com sexta-feira aqui o André Louro, que ele é assim, uma pessoa também que, como eu, gosta de comentar. Não são fofocas, né? São só Eita. informações que chegam. Pois venha, André Louro. Ele não pressuriza isso, ele não segura. Agora, voltando a falar dessa questão das trilhas sonoras, Juliana, qual uma trilha sonora que traz lembranças que você gosta de ouvir? Bom, eu escuto muito trilha de filme, né? Até pelas pesquisas que faço de trilha sonora, os trabalhos que eu dirijo, um deles é A Paixão de Cristo, e uma das trilhas que mais me empolga, que é impressionante para mim, é a trilha de Pearl Harbor. Pearl Harbor? É impressionante a qualidade dessa trilha, do maestro Hans Zimmer, e assim, é um dos maiores ícones da composição, né? Mundial e principalmente de filmes, mas eu escuto muita coisa, diversas coisas. Vou pra música celta, eu vou pra música brasileira, daqui a pouco eu tô nas trilhas de filme, dos filmes mais aclamados, pesquiso trilhas incidentais de novelas, de séries do Brasil, e descobri agora um compositor incrível também, Eduardo Queiroz. Tô adorando ouvir as trilhas que ele compõe para as principais séries da Globo, assim. E a gente às vezes está ouvindo e você fala, nossa, que música, né? Me pegou aqui. Aí eu vou atrás. Não, deixa eu ver quem é esse maestro, deixa eu conhecer essa obra. E aí, meu filho, com Spotify, Deezer e todos esses streamers de música, você ouve o que vier. Mas eu também sou da turma que, hoje eu não vou ouvir trilha, vou ouvir bandas. Vai pro Queen, vai pro... Vai bem eclético. Aí vai... Bom, eu gosto muito da trilha sonora do Estelar, né? E também Carmina Burana, fascinante, né? Espetacular. E o Conan o Bárbaro, ele tem muito disso, né? Aquelas trilhas. E eles são espetaculares. Hans Zimmer, não tem que falar. Não precisa nem falar, né? Transformers e muitas outras. Ele é o principal, né? O principal maestro. E o Senhor dos Anéis vem com uma situação muito positiva, né? As trilhas sonoras, as músicas celtas. Aí quando você fala em música celta, você lembra de Enya, né? Lorena McKennitt, enfim. Você vai aí no universo. Mas é impressionante esse poder da música. Por falar em poder da música, você tem uma dívida com a sua participação vocal? Como é que é mesmo? Não, então, até agora não resolvi isso. Minha amiga Nailce Machado, parabéns pra você, fez aniversário ontem. Parabéns, muita Nailce. Luz e muita música pra você, Maestrina, querida. Né? E ainda tô devendo de ir fazer um teste no Zanzalá. Quem sabe um dia. Mas eu já tenho várias parcerias com o Zanzalá, né? O Zanzalá participa de um dos trabalhos vocal, que eu, né, Nailce? dirijo. Então, se a gente não pode cantar, a gente traz pra perto, tá tudo certo. Cidade Criativa, como é que tá isso? Cidade Criativa, bom, a gente tá num cronograma aí super apertado, intenso, e com muita gratidão aos artistas da cidade que estão fazendo toda essa adesão ao programa, e te agradeço aqui publicamente também porque você tem acompanhado com muito afinco, participado dos nossos encontros. A gente fez 2 encontros online para mobilização dos artistas, e esse processo ele só está sendo viabilizado pela parceria que a gente teve com o governo do estado, que premiou a cidade de Cubatão para participar do programa Cria SP, que traz essa mentoria para orientar o município para organizar como que ele vai lidar com a economia criativa a partir de agora, entendendo cultura, criatividade e inovação como vetores econômicos. E aí a gente tem a consultoria do André Martinez, que ficou um amigo nosso da cidade, uma pessoa super inspiradora, muito competente, que tem nos orientado nesse caminho. E agora a gente tem uma tarefa semana que vem, dia 16 e 17, em 2 grupos diferenciados de atividade. A gente realiza um workshop para fazer o planejamento estratégico da economia criativa da cidade. Todos os outros encontros, a gente fez um diagnóstico setorial, a gente entendeu como que a cultura do município, quais são as principais potências, fortalezas da cultura da cidade, quais são os desafios que a cultura da cidade tem. E agora a gente vai juntar todas essas impressões para pensar como que a gente quer que o Cubatão mais à frente na questão da economia criativa. O que a gente pode fazer? O que a gente pode planejar de médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo. Então, são 2 encontros. O primeiro, 16 e 17, às 19 horas, no auditório do Pátio, voltado para o movimento cultural.
Você é artista da música, da dança, do teatro, das culturas populares, do audiovisual, é convidadíssimo a estar conosco. A gente quer ouvir vocês, as principais impressões, quais são as ideias que os artistas têm para somarem conosco nesse planejamento. E no dia 17 a gente também faz um encontro durante o dia, das 10 até as 17 horas, com a administração pública, com a Câmara, com o CID-CIESP, com o SEBRAE, com a SIC, enfim, a gente está mobilizando todo o setor, as instituições de ensino, federal, IETEC, a gente está buscando a administração pública, a iniciativa privada, as instituições de ensino, para conversar também. Como que o comércio vê a questão da cultura? Como que as indústrias veem a questão da cultura? Como a administração pública, que tem um plano de governo para seguir, que tem um plano de cultura para seguir, de que forma que ela vai aprimorar esses instrumentos para desenvolver a economia criativa? Então, a gente vai ser a semana decisiva do projeto inteiro, das etapas do projeto, porque isso vai virar um documento. Isso vai virar uma carta de compromissos que toda a cidade vai assumir como uma possibilidade real para tornar essa cidade criativa, a exemplo de Santos e tantas outras cidades do país que têm apostado na economia criativa como algo forte para auxiliar a cidade em novas perspectivas, para gerar recursos, gerar emprego e renda. Então, eu falo disso com muita paixão, porque eu acredito muito que a gente tem esses potenciais. E isso comprova-se todas as vezes que a gente olha para essas cidades, a exemplo aqui pertinho de Santos, mas a gente tem cidades, principalmente as capitais, que são reconhecidas hoje como cidades criativas, a potência que é a cultura desses espaços, né, dessas cidades. Eu já comentei aqui nos outros programas, Campina Grande, que é cidade criativa de artes midiáticas. Quando você pensa em Campina Grande, você vai pensar, é música. Claro Campina é música. Grande é o quê? É festa cultural. Você vai falar de festa junina. Tudo bem que vamos falar de Padre Kelvin aqui não. Não, mas como é que Padre Kelvin? Padre Kelson. Padre Kelton. Não, candidato padre. O candidato padre. Mas é isso. Mas assim, quando você olha para a história de Campina Grande, você fala, vamos apostar aí na música, né? Nas potências dos festivais musicais que lá existem na época da festa junina. Mas ninguém lembrava que tinha um polo de inovação, faculdade. E quando eles olharam para isso, falaram, disso, né? vamos apostar nisso aqui. E começou toda a política de cultura, de inovação e de entendimento da economia criativa foi para cima da inovação, da tecnologia. E hoje é uma cidade criativa da área tecnológica. Bacana. Então tá aí, ó. Participe, dia 16. Dia 16 e 17, 19 horas, no auditório do PAT, para os artistas da cidade, para poder contemplar todo mundo que trabalha, que não poderia estar num evento durante o dia. Por isso que a gente faz 2 turnos. E no dia 17, durante o dia e à tarde, para a administração pública, para a iniciativa privada, para as instituições de ensino, para as entidades do terceiro setor, enfim, aqueles que podem, durante o dia, se colocar à disposição e debater ideias, propostas, para a gente conseguir consolidar esse plano que vai ser muito importante para a cidade, que pode abrir muitas portas para a inovação, para a criatividade, para a cultura. Lembrando, em comércio, a SIC, dia 18 tem o café da manhã da SIC, retorna o café da manhã da SIC, café e de aí negócios. Esse encontro da quinta-feira é no auditório do CIESP. Auditório do CIESP. Queria aproveitar aqui também e agradecer desde a primeira chamada que nós fizemos, tanto ao Polo City como ao CIESP, foram super receptivos e têm aí entendido que esse programa pode em muito ajudar e consolidar as relações institucionais entre a cidade e o polo industrial, que tanto já oferta condições de trabalho, que tanto tira riquezas daqui para exportar para o mundo. É também um momento de como essas riquezas voltam e ficam aqui para a gente. Então, Bacana. Acho que é uma grande perspectiva de futuro para a gente aqui. Então, participe. Não só você da cultura, mas você da sociedade, né? Você que faz parte dessa grande engrenagem, participe, afinal de contas, a sua opinião, a sua ideia, a sua visão. Com certeza, Márcio.
a movimentação é para se tornar um corpo único, forte. Forte, pra conseguir, macro, né? Conseguir superar as dificuldades que aí estão e tornar criativo. E quando se fala em criatividade, não é simplesmente a elaboração, e sim todo o backstage, toda uma formação que é um grande guarda-chuva, que acaba sendo para muitas pessoas, né? Todo mundo se envolve, todo mundo sai beneficiado. Gastronomia, todas as áreas acabam sendo envolvidas e beneficiadas, né? É a forma de gerar renda, gerar riqueza e cultura também. Com Gerando certeza. cultura e a riqueza vem a reboque. Com certeza, porque você movimenta outros setores, né? Sem Você, dúvida. dependendo de um evento como esse mesmo que a gente está vendo do Festival Geek em Santos, movimenta A economia, né? Pensando a dimensão que hoje o evento tem, movimento transporte, movimento hotelaria, movimento gastronomia, outras, né? Às vezes você está ali no centro de Santos, chega um pouquinho mais cedo, deixa eu ir aqui nas lojas do comércio. Então a gente precisa olhar e entender que um evento cultural, uma atividade artística, ela gera, a cadeia em que está inserida, gera muitas oportunidades. E é sobre isso que a gente precisa cada vez mais conversar e consolidar, porque o nosso município é um município de oportunidades. Geralmente na política se fala o cavalo está passando selado. Na cultura também agora é assim, o cavalo está passando selado. Cidade criativa, é hora de não perder a oportunidade. Mais alguma colocação, Maria Clara? Tranquilo? Juliana? Queria só chamar aqui para 3 atividades. Dizer que a gente está com um concurso de fotografia com inscrições abertas. No site da Prefeitura vocês podem encontrar o acesso ao formulário. Meu Deus do céu, hoje eu tô... O grande Julimar. Julimar é amigão, mas é uma produção da própria Secretaria de Cultura, né? O Julimar já está participando, hein? Se eu sou fotógrafo da cidade e quero participar, já conta aí com um dos participantes, que é o Julimar, que é um fotógrafo maravilhoso, amigo também. E o concurso fotográfico Cubatão em Foco tem 3 áreas de ação: patrimônio histórico, natureza e cotidiano, que as pessoas podem escrever até 3 fotografias de cada área para concorrer. Tem premiação em dinheiro, e eu acho que é uma porta, uma forma que a gente encontrou de revelar as belezas da cidade, de colocar elas em exposição e premiar os fotógrafos, que aqui tem tanto fotógrafo bom. A gente tem aí o Thiago Cunha, que está indicado numa premiação internacional. Então, assim, amigos fotógrafos, eu só posso desejar cada vez mais sucesso para vocês, porque a gente tem muita gente boa aqui na área de fotografia. Lembrar que amanhã a gente retoma as atividades do Céu das Artes lá no Bolsão 8, com uma programação Dia do Hip Hop, Dia Mundial do Hip Hop, com muita música, com atrações artísticas, festival de dança, homenagem ao Dança de Rua do Brasil, ao coreógrafo Marcelo Cirino de Santos. Então tem um dia de cultura hip hop lá no Céu das Artes. E por fim, lembrar que agora, sábado e domingo, às 19 horas, no Espaço Cultural Encena Brasil, a gente apresenta o espetáculo Eufêmia, Matriz sob Silêncio e a Vertigem, um espetáculo que eu dirijo, com a Vanessa Souza e a Rose Vieira no elenco. O Espaço Cultural Encena Brasil fica ali na frente da Escola Anchieta. E é isso, é mais um espaço aberto na cidade para produzir cultura. E a entrada é franca para esses espetáculos. Estou muito contente de estar à frente da direção desse trabalho, ter mais essa oportunidade de mostrar o meu trabalho como artista também. E fica o convite, viu, Márcio Chaves? Importante. Luz, Quero direção, câmera, ação. Tá polivalente, tá polivalente. Então tá aí as dicas do final de semana: Santos, Cubatão, no Bolsão, no Jardim Nova República, né? O Céu das Artes. Acontecendo. Importante equipamento. É BJ, né? BJ BJ, com certeza vai estar lá. BJ. E lembrar que o Céu das Artes é um espaço que você tem a cultura, você tem os serviços de assistência, de esportes, e essas 3 secretarias pensaram nesse dia com muitas atividades lá no Céu das Artes. Parabéns aí pro pessoal que está recebendo
esses eventos. Juliana, agradecendo você aqui. Eu sei que você está com um horário corridíssimo. Obrigadíssima. Daqui você já vai sair para um outro compromisso, que eu sei como é que funciona o seu dia. E quando a gente brinca que o dia dela só tem 24 horas, é porque só tem mesmo, né? Porque tá ficando pouco. Obrigado, Juliana. Meu amigo, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Espero conseguir agora voltar cada vez mais vezes nessa bancada. Agradecer também ao secretário Zeca Rodrigues, que sempre me autoriza de vir aqui. É muito importante que a gente mantenha esse espaço, é um espaço de economia criativa também. Opa, é um obrigado. espaço de potência, de comunicação, das pessoas saberem o que está acontecendo na cidade. Eu só posso ser grata de ser uma das colegas aqui que colaboram para o sucesso do teu trabalho. Quando você vem para cá, você vem a Juliana e você traz toda a cultura junto. É sempre Opa. assim. Agradecendo a Maria Clara, agradecendo a Juliana Suas, agradecendo a você. Final de semana maravilhoso, tem várias opções aí para você. Viu? Se quer ficar em frente da TV, se quer sair, se quer vai curtir a feira em Santos, vai curtir os eventos na cidade. Tem toda uma gama de possibilidades para o seu fim de semana. Ponto facultativo na segunda? Ponto facultativo na segunda. E terça-feira feriado, então, atenção, aproveite bem. Agradecendo a sua audiência, fique com Deus, daqui a pouquinho está nas redes sociais o programa de hoje, à disposição no site e também no canal do YouTube. Fique com Deus e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.